Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Bolsonaro que acabou de se encerrar lá na primeira turma do STF. Um depoimento muito bom, gostei, ele esclareceu bastante, estava muito firme, fez brincadeira pra caramba, cara, foi engraçadíssimo a coisa, bicho, muito engraçado mesmo. Infelizmente, eu acho que não vai mudar muita coisa. Como eu já falei para vocês, isso não muda o fato de que o Xandão tem que condenar o Bolsonaro. Eles têm que achar um golpe agora. Se eles não acharem um golpe, como é que eles vão justificar toda essa violência lá para trás, né? Mas o fato é que esclareceu muito bem os pontos. Se alguém tinha alguma dúvida, eu tenho certeza que a imprensa vai dar um jeito de pescar alguma coisa. Ah, Bolsonaro confirmou que fez isso, não sei o que lá. Mas, na verdade, o depoimento dele foi muito claro, no sentido de que, em momento algum, se discutiu sair das 4 linhas da Constituição, como ele fala, né? Vamos falar sobre isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Chapa Bolso Xandão 2026, Helena Eu Te Amo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente acompanhou agora numa live aqui no Ancapsu, né? Eu acompanhei todo o depoimento com o pessoal aqui, a gente fazendo alguns comentários. Não dá para comentar muita coisa, porque, né, o tempo todo o pessoal falando, tem que prestar atenção também no que ele está falando, mas eu entendo que a maior parte do pessoal não vai ter aí 2 horas para acompanhar a live do cara, então eu vou fazer aqui para vocês um resumo do que foi falado, né? Então começou com o Xandão fazendo as perguntas para o Bolsonaro. Isso é normal, tá? O ministro relator é quem conduz o depoimento do acusado, né? O testemunho do réu. E daí fez uma série de perguntas sobre aquelas reuniões. Ah, porque você acusou eu de estar ganhando 30 milhões, fulano de estar ganhando 20 milhões e não sei o que lá. E o Bolsonaro falou, olha só, que ali é uma coisa que a gente falou internamente, tanto que eu falei que não ia falar isso abertamente porque eu não tenho prova de nada, só tenho suspeita. Falei isso no calor da emoção mesmo, por briga com vocês e coisa e tal, mas não tem nada disso aí, não tenho prova de nada disso daí, né? Com o Felipe Martins, ele disse que o Felipe Martins não tinha nada a ver com isso, não teve minuta do golpe nenhuma, que projetaram alguma coisa lá no telão. Ele falou, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, não sei lá o quê, mas nunca se cogitou nada, absolutamente, né? E que o que houve essas reuniões para discutir esse tipo de coisa é justamente porque ele se viu pressionado pelo fato de que o TSE negou aquela ação dele contra das urnas. Lembra que o PL chegou a entrar com uma ação criticando a questão de que tinha modelos de urna, que tinha um log de um jeito, log de outro jeito, não sei o que lá, e daí recebeu a multa de 22 milhões e coisa e tal. E aí o Bolsonaro falou, se tivesse como continuar, mas a gente ficou com medo de continuar nisso daí, né? Depois até o Alexandre de Moraes falou, não, mas vocês recorreram. Não, mas recorreu dessa coisa, o medo, eles queriam entrar com outras petições, com outras ações disso daí, né? E eles viram que não tinha essa porta. Se entrasse com outras ações ia ter multa absurda, o PL ia ficar sem dinheiro, está fazendo falta o dinheiro lá no PL, coisa e tal. Ou seja, um negócio que realmente é complicado isso daí. O Alexandre de Moraes, de forma absurdamente injusta, proibiu o Bolsonaro de questionar o resultado da eleição. Isso nunca aconteceu. O Aécio questionou com o PSDB em 2014. Vários candidatos em várias eleições questionaram a urna eletrônica, questionaram o processo eleitoral. Você não pode ter um negócio que seja proibido você questionar judicialmente a coisa, né? E daí que eles estavam procurando, segundo o Bolsonaro, uma alternativa dentro da Constituição para resolver esse problema, para ver o que estava acontecendo no TSE. Chegaram à conclusão que não tinha nenhuma alternativa, tanto que não assinaram nada, né? Discutiram ideias, mas não assinaram absolutamente nada, o que mostra aquilo que eu falei para vocês. Na pior das hipóteses, foi cogitação. O Goné, quando o Goné fez a pergunta, ele falou, não, mas você reunir generais para discutir, reunir comandantes para discutir, isso já é o início de uma implementação de um golpe, né? Eles querem dizer que ele começou a tentar o golpe e foi impedido, né? Esse é o ponto, porque como eu falei para vocês, só existe tentativa de golpe se foi, pelo menos, tentado, né? E o Goné perguntou isso, não, você reuniu os generais para discutir alguma coisa, já é o início de alguma coisa. Ué, não, porque não saiu nada. E aí ainda tem a parada, né, que perguntaram para ele se ele teria recebido a ordem de prisão do general de exército, né? E aí depois o próprio advogado dele perguntou e esclareceu esse ponto,
que é usar o exato argumento que eu já usei num vídeo meu que eu falei isso, né? Ah, mas espera aí, se o Bolsonaro quisesse, ele trocava o general. Ah, ele quer dar um golpe, o general não gostou do golpe, se ele quisesse mesmo dar um golpe, ele tirava os generais ali que não gostaram do golpe, demitia todo mundo, botava outro, né? Ah, mas aí ia ter uma revolta no alto escalão do exército. Demite todo mundo. Cara, ele era o presidente, pô. Ele tem o poder de demitir esse pessoal, demite o alto comando todo, bota só gente que... Aliás, isso, né, se fosse a ideia de dar um golpe, ele deveria fazer exatamente isso. Demitir todo mundo que está contra o golpe. Isso é o que faz qualquer golpista em qualquer lugar do mundo, né? Então, ou seja, não foi isso, ele nem cogitou isso, ele deixou claro, não tive nenhuma cogitação nesse sentido, mas poderia ter sido feito esse tipo de coisa, né? Enfim, as perguntas do Fux também são boas, porque o Fux perguntou, o senhor conversou com alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho de Estado? Porque para você fazer um estado de sítio, tem dois conselhos que são formados por o presidente do Congresso, o presidente do Senado, mais não sei quem, mais não sei quem. Você reúne esse conselho de defesa, né, e conselho de Estado. Você tem que ter, o primeiro ato é essa reunião para fazer o estado de sítio, e aí depois o estado de sítio tem que ser aprovado no Congresso, né? E ele falou, não, em momento algum se cogitou esse tipo de coisa, né? O Goné, como procurador, tentou botar um monte de armadilha para o Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro não caiu em nenhuma. A primeira coisa, ele disse assim, não, o seu aumento, a crítica da urna eletrônica começou quando começou a cair a sua intenção de voto. Uma coisa está ligada à outra. O Bolsonaro falou, não, eu sempre critiquei a urna eletrônica, e nesse ponto é verdade, ele sempre criticou a urna eletrônica. Não é uma lambança que ele fez só no final do governo, ele sempre criticou mesmo, né? E depois ele disse que teve uma reunião em janeiro e outra no 7 de setembro, em que ele criticou o Alexandre de Moraes, criticou o Barroso, não sei o que lá, e perguntou se isso daí fazia parte de alguma... se ele tinha intenção de desrespeitar o judiciário, né? Porque, porque o senhor fala que nunca saiu das 4 linhas da Constituição, mas o senhor desrespeitou o judiciário. Ele falou, não, eu falei palavras mais duras e coisa e tal, eu tenho uma briga pessoal com o Barroso, tanto que o Barroso também falou que derrotamos o bolsonarismo depois, lembrou disso, o que é muito bacana, né? Realmente tem esse negócio, mas eu tenho uma rixa pessoal com o Barroso, mas não tem problema nenhum, não. Eu falei aquilo ali para extravasar mesmo, não teve nenhuma intenção de efetivamente fazer isso daí, né? Outra coisa que o Gonet tentou perguntar é por que você não desmobilizou as manifestações em frente ao quartel? E ele falou, por que o Lula não desmobilizou as manifestações em frente ao quartel? Né? Porque no dia 1º de janeiro o Lula poderia ter mandado desmobilizar tudo. Por que o Lula não desmobilizou? Provavelmente pelo mesmo problema que eu não desmobilizei, porque temia que tirando o pessoal dali eles iam causar confusão em algum outro lugar. Deixa o pessoal desanimar sozinho, cansar e ir embora todo mundo, que é a melhor política. Já estavam indo embora todo mundo no final das contas, já estava acabando. O acampamento em Brasília chegou a ter 20 mil pessoas, né? Ele falou lá, realmente era muito maior do que o que estava lá no dia 8 de janeiro. O Lula também não quis fazer a mesma coisa. Aliás, ele fez duas coisas que importantes, né? Primeira coisa, perguntou por que não acabou isso daí, né? E deu outra dica, que ele falou assim, não, porque você sabe, né? Eu sei como é que você chega no Palácio do Planalto, que tem sempre um batalhão de policiais, militares ali embaixo, de gente do exército, né? É muito difícil entrar no Palácio do Planalto, né? Não é uma coisa estranha isso? A facilidade com que o pessoal entrou no Palácio do Planalto lá no dia 8 de janeiro, né? Ou seja, dando aquela beliscada de que ele não acusou ninguém de nada, não pode fazer isso, mas dando aquela beliscada de que, pô, né? O 8 de janeiro tá muito estranha essa história, né? Tem um papo estranho nisso daí, né? Então é isso daí. Eu vou assistir os outros casos também para complementar essa fase de depoimento do grupo 1 e vou fazer outros resumos aqui para quem tiver interesse em ver, quem não puder ficar 2 horas assistindo o depoimento inteiro. E tem o depoimento inteiro aqui na minha live, tá? A live eu acompanhei todo mundo aqui, o depoimento todo dele aqui.